Programa Evidência. Oferecimento Edessa, crescendo junto com você. Boss Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Estamos de volta e sejam bem-vindos mais uma vez, sejam bem-vindos sempre. E antes da gente passear para o Paraná para conhecer a capital nacional da fotografia, eu quero te chamar a cuidar da saúde. O nosso quadro Saber, Sabor e Saúde de hoje está especial. E esse é Comério falando sobre os sinais da obesidade. Você sabe se tem tendência a engordar? Então pegue papel e caneta porque tem um testezinho vindo por aí. E quem nos explica? E esse é Comério. Olá, o nosso Saber, Sabor e Saúde de hoje começa com a seguinte pergunta. Você sabe se você tem tendência para engordar? Muitas pessoas falam que tem tendência, mas eles também não andam tão direitinho com a alimentação, mas pode ser que exista sim algumas pessoas que têm um pouco mais de tendência. Hoje nós vamos fazer um testezinho rápido para saber se você é uma dessas pessoas. Então pegue um papel e uma caneta que nós já vamos começar. Não são poucas as famílias que mesclam algumas pessoas acima do peso, outras mais magrinhas, algumas famílias que são pessoas mais acima do peso como um todo, outras, isso muda muito, então é meio que difícil falar, poxa, minha família tem tendência ou não tem, acaba variando. Então, a primeira pergunta é a seguinte, quando você era pequenininho, você tinha problemas relacionados ao peso? Sim ou não? Se sim, isso significa que essa pessoa sim poderia ser um adulto mais gordinho. As pesquisas mostram que aquelas crianças em idade pré-escolar, acima do peso, têm uma tendência até 30% maior de na fase adulta desenvolver um sobrepeso. Aquelas crianças em fase escolar, essa tendência já aumentaria, quase 50%. Seu pai ou sua mãe são obesos? Se pelo menos um dos dois forem obesos, essa criança teria chance até de 50% a mais de ter também um sobrepeso ou obesidade. E se os dois estiverem acima do peso, esse percentual chega até a subir até 80%. Então, se você ainda está pensando em ter um filho, ou já tem um filho piquititinho, e você e sua esposa estão acima do peso, vamos mudar isso, porque a responsabilidade sobre esse futuro é grande. Terceira pergunta. Quando você era criança, sua mãe passou muito tempo trabalhando fora? Pois é, algumas pesquisas mostram que aquelas pessoas que foram criadas com a mãe trabalhando fora durante todo o período, elas podem ter até 10% a mais de chances de ter um peso acima. Por quê? Essas pesquisas mostram que aquelas mulheres que trabalham fora, elas têm um pouco mais de dificuldade de inserir alimentos mais saudáveis e frescos. Acabam recorrendo a um pouco mais de praticidade, congelados. Às vezes a própria criança fica à mercê de escolher o que ela quer comer, mesmo em qualquer horário. Então isso pode também estar associado. Claro que a mulher não precisa deixar de trabalhar por esse motivo, mas deixando um cardápio pronto, as coisas já mais preparadas, tendo uma boa base familiar de alimentação, já resolve a situação. Quarta pergunta, alguns dos seus irmãos são obesos? Olha só, não é um pouquinho acima não, é de obeso mesmo, acima de IMC de 30. Isso significa que você pode sim ter alguns desses genes da obesidade presente na família. Agora a quinta pergunta já é a seguinte, quando você nasceu, qual o peso? As crianças que nasceram com mais do que 4 quilos podem ter associação com as mães que engordaram muito na gestação, mais do que 20 a 25 quilos. Quando a criança nasce com mais do que 4 quilos porque a mãe acabou aumentando muito o peso, isso pode ser sim um fator de risco da criança permanecer acima do peso durante o crescimento dela. Mas é risco de permanecer, isso tudo pode mudar já com a próxima pergunta. Sua mãe deixou de amamentá-lo de leite materno exclusivo com menos do que 6 meses? Se sim, isso daí já seria um fator preocupante, porque as pesquisas mostram que aquela pessoa que não foi amamentada exclusivamente até os 6 meses, elas podem ter riscos de ter um peso realmente maior. E se for introduzido alimentos sólidos antes do 4º mês, o risco de ter um aumento de peso mais do que o normal a partir dos 3 anos de idade é um risco ainda maior. Você já tem mais do que 30 anos? Realmente, não tem como negar, depois dos 30 anos, o metabolismo vai ficando um pouquinho mais lento. Mas isso não é justificativa para o peso aumentar. Significa que se lá pelos 20 anos você comia bem, sem engordar
2.000, 2.500 calorias? A partir dos 30, você teria que reduzir para pelo menos de 1.800 até 2.300, o que não é pouca comida. Só que às vezes na correria a pessoa continua comendo o mesmo tanto, ou até mesmo por estresse continua comendo mais, e ela não percebe que ela parou de crescer, e o corpo ajusta, e isso também no apetite. Perceba que com a maturidade a sua fome vai diminuir. Se não está diminuindo, a pessoa não deve estar prestando atenção no próprio corpo. Mas ter mais do que 30 anos é mais um indício de que você tem que ter uma atenção redobrada com o seu peso. Uma outra pergunta é a seguinte: você tem conseguido manter o seu peso pelo menos há um ano? Não quer dizer que você não varie. Variar o peso durante uma semana, 1 quilinho para mais, 1 quilinho para menos é uma coisa. Mas se você fosse se pesar todo janeiro, você tem conseguido manter esse peso médio? Porque o nosso cérebro precisa de referência. Se você oscila muito o peso durante um ano, 5 quilos para mais, 10 quilos a menos, isso deixa o cérebro sem referência. A pessoa acaba ficando mais vulnerável e a chance dela poder engordar um pouco mais é maior. Tem um outro estudo que fala o seguinte: para cada quilo emagrecido, mantenha esse quilo a menos pelo menos por um mês. Ou seja, se você emagreceu 6 quilos, mantenha-os por 6 meses. Isso é um fator de proteção, porque depois que o seu cérebro grava esse novo peso, aí fica bem mais fácil de mantê-lo depois desse prazo. O seu corpo acumula um pouco mais de gordura naquela região mais do abdômen do que na coxa, no bumbum, nas pernas. Isso pode também ser um fator genético. Algumas pessoas têm uma tendência a acumular mais gordura da cintura para baixo, outras da cintura para cima. Mas preste bem atenção, isso é bem diferente. Seria o tipo de perfil pera de corpo ou maçã. Se a pessoa tiver um perfil de corpo um pouco mais homogêneo, mais normalzinho, e ela acaba acumulando aquela gordurinha bem abaixo do umbigo, aí não é genética não. Aí possivelmente essa pessoa não está tomando café da manhã, ou ela está demorando um pouco mais de 1 hora para poder comer. As pesquisas mostram e comprovam que aquela pessoa que não se alimenta nada dentro da primeira meia hora, 40 minutos, acaba tendo essa propensão maior. Então perceba se isso é um mau hábito ou se isso realmente é uma herança genética. Marcadas as respostas, perceba o seguinte: se você marcou sim de 1 a 4 dessas perguntas, você não tem tendência a engordar, mas também não pode abusar. Se ficou entre 5 e 7, fique em alerta, porque tem alguns traços aí que já são marcantes e poderiam fazer você se preocupar um pouquinho mais. Agora, se marcou mais do que 7 opções, realmente você pode ser uma pessoa que tem a tendência a engordar um pouco mais do que as outras. Mas perceba que tendência não quer dizer que tem que ser assim para sempre. Você pode mudar isso daí realmente. Claro que todo mundo teria que fazer o quê? Beber um pouco mais de água, fazer mais atividade física. Na verdade, eu só falo que uma pessoa tem realmente tendência se, depois que ela se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, beber água, se depois de tudo isso organizado, ainda assim ela manter um peso um pouco mais alto. Mas mesmo assim tem solução. Agora, querer ter um resultado sem fazer por onde para tê-lo, aí não faz sentido, né? Ninguém recebe o dinheiro sem trabalhar. Então, essas dicas de hoje servem como alerta para você ver como você está levando o seu contexto de vida e poder organizá-lo. Afinal de contas, chegamos à metade do ano. E aí, você já se cuidou? Fez o que prometeu lá no início do ano? Olha lá, hein? O Saber, Sabor e Saúde de hoje está servindo como um puxão de orelha para que na próxima semana, nos próximos meses, nós continuemos aqui aprendendo e praticando mais saúde. Combinado? Então aguardo vocês na semana que vem com muito mais dicas sobre nutrição e alimentação. Até lá! Muito obrigada, Iessa, pela participação e pelas dicas, né? Vamos lá, vamos cuidar da nossa saúde, vamos nos preocupar com o nosso bem maior, que é a nossa vida. E agora eu gostaria de te lembrar que na sexta-feira teremos novidades aqui na telinha, viu? Além do nosso quadro Um Sonho de Beleza estar de volta, pois é, a nossa segunda escolhida, que vocês provavelmente estavam se perguntando, cadê, né? Queremos ver essa segunda escolhida pronta. Tivemos alguns percalços aí no caminho, mas estamos apresentando para vocês na próxima sexta-feira a nossa Luciana, prontinha, linda, já passou na mão de todos os profissionais e está assim realmente realizada. Na sexta-feira você confere tudo junto comigo. Além disso, teremos aqui
todos os detalhes sobre a nossa série falando de comportamentos com a Agape Instituto, que começa também na próxima sexta-feira. Então já sabe, né? Fique ligadinho na nossa próxima edição, ou melhor, fique ligadinho em todas as nossas edições. Agora a gente confere o nosso segundo intervalo. Já já tem uma viagem aqui na telinha. A natureza já fez sua parte, agora você pode fazer parte dela. Vila Verde, o loteamento com o melhor custo-benefício de Colatina. Lotes a partir de R$50 mil. Iluminação pública, água e esgoto, calçamento, espaços comunitários, ruas amplas, várias áreas de preservação ambiental e a qualidade e entrega garantida pela CRZ Construtora. Visite nosso estande de vendas no loteamento. Vila Verde, aqui ser feliz é natural. Venha estudar na maior universidade à distância do estado, Vestibular IAD Uniub 2012. Licenciaturas, tecnólogos e bacharelados. Vestibular e material de estudo gratuito. Provas 24/6 e 15/7. Vestibular IAD Uniub 2012. Inscrições e informações www.iadbrasil.com.br. Se você busca conhecimento, amizades verdadeiras e um futuro promissor, o EDESA é o lugar certo. Da pré-escola ao ensino médio, um colégio interno com ótimas alternativas para desenvolver o físico e a mente. Garanta já o seu futuro. Matrículas abertas. Ligue ou acesse www.edessa.org.br. EDESA, crescendo junto com você. Está na hora de você dirigir o destino de sua vida. Na Autoescola Guandu, você conquista o direito de ir aonde o seu desejo mandar. São mais de 30 anos de experiência e profissionalismo. Aprenda a conduzir carros ou motos com quem entende do assunto e torne-se um motorista consciente. Venha para a Autoescola Guandu. Sua presença é o nosso reconhecimento.